Meus amados, no nome do Senhor Jesus, graças ao nome do Senhor, eu quero colocar em nossos corações, aleluia, oh glória a Jesus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 33. Bendito seja o nome do Senhor, pelo qual Deus há de fazer todas as coisas. Eu te glorifico e te exalto, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito. Glórias ao nome do Senhor. Diz a palavra, Ezequiel 33. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, aleluia, e constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar e avisar o povo. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Aleluia. Glória a Deus. E o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Glória a Jesus. Mas se quando o atalaia vir o que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Oh glória a Deus. Pois ouvirá a palavra da minha boca, e lhe anunciará da minha parte. E se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e se tu não falares para desviar ao ímpio do seu caminho, morrerá esse o ímpio na sua iniquidade, mas seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Glória a Jesus. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai vós, Aleluia. dizendo: visto que as vossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, Glória a Deus. e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar
no dia da sua prevaricação. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na justiça e praticar iniquidade, não virão em memória das suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quanto eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter dos seus pecados, fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor pago ou furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Meus amados, Louvado seja o teu nome, Jesus. que chamado, Aleluia. que chamado do nosso Glória a Deus. Meus amados, no nome do Senhor Jesus, Glória a Jesus. é um dos dias que eu me sinto tão alegre, porque como pregador da palavra, eu me faço como atalaia, bramindo a trombeta de Deus e avisar ao povo: Jesus está voltando, já é hora, já passou da hora, o tempo não mais. Por isso, eu me sinto alegre, na satisfação de estar fazendo aquilo que a palavra que hoje nos vem aos nossos ouvidos: tocar a trombeta, falar da palavra do Senhor. A verdade é que todo aquele que se converter dos seus maus caminhos, diz a palavra em 2 Crônicas 7, do versículo 12 em diante, se ele se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui não é diferente. Nós temos tocado essa trombeta, assim bem como muitos outros pregadores da palavra, outras igrejas têm tocado a trombeta, anunciando a palavra do Senhor. Poucos, muito poucos, têm ouvido a mensagem, têm dado ouvidos. E esses dias têm sido dias que a trombeta tem sido tocada, Jesus tem sido anunciado, mas parece que os ouvidos estão tapados, as mentes cauterizadas por várias coisas, e as pessoas não conseguem discernir que o dia da justiça do Senhor está chegando. Isso é grave, é muito grave. Passaram por alto que no ano passado tinham por volta de 12 milhões de pessoas numa rua, não me lembro logo qual o local, não sei se foi em São Paulo ou se foi no Rio, numa determinada avenida. Fizeram um apanhado, 12, no ano passado, o apanhado foi de 10 milhões de pessoas, para ser exato. E esse ano, pela conta que eles fazem, foi por volta de 14 milhões de pessoas nessa festa, que é para ser de alegria, de esbanjar felicidade, mas para muitos
se tornou tristeza, angústia, famílias destroçadas, pessoas que se perderam no meio de uma multidão, pessoas que eram tão queridas e de repente a sua vida foi ceifada por uma bala perdida. Uma família inteira foi destruída. Um acidente. E nós paramos para meditar nisso tudo. Alguma dessas pessoas ouviu a palavra do Senhor? Ouviu a trombeta tocar? Quantos ouviram a trombeta tocar? Um anúncio que Jesus está voltando. Converta-se do seu caminho mau ou do caminho que você está andando. Mas de repente essa pessoa diz que não, talvez agora não, como muitos fazem. Não, vou esperar mais um pouco, vou dar um tempo. Eu tenho certeza que alguma dessas pessoas ouviram falar do Senhor Jesus. Porque nesse milênio que nós estamos vivendo, é um começo de milênio, nunca se propagou tanto o nome do Senhor Jesus como agora. É muito difícil você às vezes andar no meio da rua e não ver uma pessoa cantarolar um louvor. Se você nunca reparou isso, passa a reparar. Uma pessoa passa assobiando um louvor e você para olhar aquela pessoa, e quando você olha à direita, aquela pessoa tem um cigarro entre as mãos. A pessoa às vezes está bêbada e entra dentro de um carro com pessoas da família ali, aquele sorriso, e você olha para o vidro e está lá estampado num adesivado: Jesus é o Senhor, ou Deus é fiel. Essas pessoas ouviram falar do Senhor Jesus. Esse é só um exemplo que nós podemos ver, porque nós não podemos entrar no coração de ninguém para saber se ela já ouviu falar do Senhor Jesus ou não. Mas eu tiro daqui algo para nós começarmos a meditar. Meu amado, se o Senhor Jesus viesse hoje, porque diz a palavra que Ele virá quando menos esperar. Ele virá pela madrugada, Ele virá pela noite. Terá dois num caminho, será levado um e deixado o outro. Haverá dois na cama, será levado um e deixado o outro. Haverá dois trabalhando, será levado um e deixado o outro. Mas por que a palavra fala sobre isso? Por que não os dois? Aleluia. Glória a Jesus. Porque um desses ouviu a trombeta tocar, mas não se converteu, continuou no seu caminho, na sua vida. Deus santo e poderoso. Eu não estou falando de pessoas que praticam um crime, praticam furto ou prostituição. Eu estou falando de uma vida, porque as pessoas mesmo levando uma vida normal, né? Seu trabalho, sua casa, Deus, aleluia. mas elas não se converteram ao Senhor.
para Deus elas são ímpias. Elas ainda estão com o pecado original no seu DNA. E para Deus são ímpias. E elas morrerão na sua impiedade, diz a palavra, como hoje nós lemos. E nós paramos para meditar assim, mas aquela pessoa é tão boa. Aquela pessoa não rouba ninguém, não faz mal a ninguém, porque Deus não é tão tremendo, Deus não é tão maravilhoso, sim. Aleluia, glória a Deus. Mas desde o pecado de Adão, saiu um plano, naquele tempo, naquela passagem, em que diz que toda a terra foi maldita por causa do pecado. E todos os seus descendentes herdaram esse pecado original. E para isso, precisa-se de conversão. No livro de Marcos 16 e 16, disse: olha, crê no Senhor Jesus, ser batizado e recebei o dom do Espírito Santo. Uma promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que acreditaram ou acreditam no seu sacrifício. As pessoas param para observar. Elas gostam. Tem umas que choram na presença do Senhor, como já ouvi. Uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu gostei muito do dia que você foi lá. Eu gostaria que você viesse no meu aniversário e apresentasse também um culto. Eu falei: tá bom, eu vou lá. Mas só que Deus, na sua sabedoria, houve alguma coisa e me impediu de estar lá. E depois eu fiquei sabendo que na festa do rapaz ia um tal de Elinho dos Teclados, ou uma coisa parecida, e a tal da cerveja boa ia rolar. Olha só onde que ele me chamou. Ele acreditou naquilo que eu falei? Acreditou, gostou, mas aceitou? Não. O seu caminho continua sendo ímpio. Ele queria que a palavra do Senhor fosse promulgada naquele lugar, mas como a coisa poderia funcionar de tal maneira se existia um pecado naquele lugar? Jamais eu participaria. Se chegasse lá e visse algo assim, jamais eu participaria. Aonde que a prevaricação, como o Senhor fala aqui, eu não poderia, como atalaia do Senhor, como ministro do Evangelho, participar de algo desse meio. Porque aonde há toda a sorte de lascívia, divisão, facção, toda a sorte de idolatria, nós precisamos nos afastar. Bebedice, glutonaria, é a palavra do Senhor em Gálatas 5. E nós paramos para meditar nisso. Eu promulguei a palavra como atalaia. Ele ouviu, mas não se converteu. Se ele viesse morrer de qualquer coisa, não importa. Não estou profetizando nada sobre a vida dele, mas se ele viesse a falecer de alguma coisa, o sangue desse homem não estaria nas minhas mãos. Por quê? Porque ele ouviu da palavra. As lágrimas vieram
ao seu rosto, a ponto de ele me abraçar e dizer: puxa vida, eu não sabia que você era um pregador da palavra. Mas o seu interior não se converteu ao Senhor. O Senhor deixa algo para mim e para você. Ele diz assim: olha, vivo eu. Isso é bem interessante. O próprio Senhor diz assim para o seu, pela sua palavra, ele diz para o profeta: olha, diga, vivo eu. Nosso Deus é vivo. Glória a Deus, E Ele está aleluia. pronto para ouvir a sua palavra de aceitação, para ouvir a sua confissão. Glória a Jesus. A palavra que o Senhor deixa ela: vivo eu. Deixa essa: vivo eu. Diz o Senhor Jeová: não tenho prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer É Deus, é verdade. em ver pessoas morrendo. É Deus. Gente, quantas pessoas morreram esse ano, meu Deus do céu. Deus maravilhoso. Ainda não tinha saído o total de pessoas que morreram, indo se divertir, indo passar uns dias na casa de fulano, de Beltrano. Pessoas que saíram do seu lugar e foram para a região dos lagos, alguma coisa assim. E no meio da estrada, perderam sua vida. A estatística ainda não tinha saído, mas eu ouvi a reportagem. Estava apenas parcial. E o policial rodoviário disse assim: olha, ele é o porta-voz, ele falou: olha, não saiu ainda o total, mas Aleluia. foi mais de 1000 acidentes. Glória a Jesus. Mais de 1000 e poucas pessoas, eu não sei o total certo, de pessoas feridas. E passou de 100 pessoas mortas. Famílias, queridos. Famílias. Eu não sei se essas pessoas eram cristãs ou não, mas uma coisa eu posso dizer com sinceridade: Deus não teve prazer nenhum em ver essas pessoas morrerem. É verdade, Deus. Não passou sobre a sua mente ver essas pessoas falecerem. Mas aí você pode me dizer: mas se Deus é tão tremendo, por que Deus não as livrou? Eu posso dizer para você: sim, Deus fez algo. Ele livrou 1000 e poucas pessoas. Eu não sei o total certo, mas ele livrou mais de 1000 pessoas de acidentes. Pessoas que de repentemente estavam no plano de Deus, Aleluia. tinha algo com o Senhor, Glória a Deus. e o Senhor providenciou o escape. Pela teimosia, sofreu arranhões, escoriações, quem sabe até mesmo uma fratura. Mas Deus a livrou. Aleluia. 100 pessoas morreram, mas Glória a 1000 Deus. receberam o escape. É Deus também Louvado trabalhando seja o teu em nome, favor Senhor. dessas vidas. É verdade, Deus. Mas ele dá um grito tão tremendo, que nessa mensagem de hoje: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aleluia. É a palavra do Senhor. E ele dá um brado, querido. Ele diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva.
E ele grita para ele, diz: convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Aleluia. Pois Glória a por Deus. que razão morrereis, Deus tremendo. ó casa de Israel? Deixa eu fazer uma vírgula aqui. Quando ele diz, ó casa de Israel, ele está falando de pessoas que são escolhidas. Ele está falando de pessoas que sabem quem é o Senhor. Ele podia dizer assim, ó Babilônia, porque morrereis, ó Edom, ó porque Palestina. Ele poderia dizer qualquer coisa dessa, até mesmo do tempo, né? Jerusalém, ó Jerusalém, por que morrerás, ó Jerusalém? Mas repare, ele fala, ó Israel. Israel era nação pela qual Deus pelejou, deu vitória, fez todas as alianças, os concertos, deles são as promessas. Quando ele fala ao casa de Israel, ele está falando de pessoas que estão no nosso meio, ou que são filhos de pessoas que são servos do Senhor, mas escolheram estar no mundo, escolheram sair da presença do Senhor. Porque você tem que morrer, diz o Senhor. Aleluia. Eu não tenho prazer nisso. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Louvado seja Voltai. o nome de Jesus. Trazei uma oferta de manjares, de louvor, de adoração, e provai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Meus amados, no nome do Senhor Jesus, Aleluia, Jesus. se você me perguntasse, todas as pessoas que pregam a palavra do Senhor enriquecem, pastores, tem alguma coisa, queridos, eu não vim para estar usando isso para a minha própria deleite. Eu vim como um atalaia, Aleluia. um mensageiro da palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje Deus dá um grito tão poderoso. E essa mensagem ela vai ser divulgada, não para que o homem seja exaltado, mas para que a palavra do Senhor seja como trombeta, por onde quer que ela seja ouvida. Oh, aleluia. Deus, aleluia, se fará ouvido para aquele que assim ele desejar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Ele deixa algo assim muito tremendo. Deus forte. Ele diz que quando eu disser ao justo, certamente ele viverá. Ele confiando na sua justiça. Aleluia. Por causa das suas justiças e na sua iniquidade, ele morrerá. Mas quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, fizer juízo e justiça, Glória a Deus. restituindo penhores, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, que é a palavra do Senhor, certamente viverá e não morrerá. Glória a Deus. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Aleluia. Justiça se fez
e certamente viverá. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Oh, Pai. Deus está desejoso do que você possa decidir. A escolha é agora. O momento é já. Aleluia. Se você acha que alguma coisa vai acontecer quando Jesus voltar, haverá um terremoto, haverá morte, sim, haverá. Mas para meditar, queridos, o que está acontecendo. Tem pessoas que estão morrendo que nem mosquito quando se dá um jato de um inseticida. Estão caindo aos montes, aos milhares. As mulheres de nosso país estão sendo mortas, caçadas que nem animais. Infelizmente, me perdoe a palavra, mas é isso. Os homens viraram verdadeiros predadores, impulsionados pelo vento demoníaco que toma conta de suas almas, de sua mente. E tem pessoas que de repente ele diz: eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque eu fiz isso com ela, eu gosto muito dela. E de repente lá se vai mais uma vida. Queridos, o momento é agora. Glória a Deus. O diabo tem trabalhado 30 horas, está fazendo hora extra. Ele está levando o máximo de pessoas para o inferno. A trombeta está sendo tocada. Aleluia. Convertei-vos, diz o Senhor. Convertei-vos do vosso mau caminho e viva. Que nesta noite seja uma noite, aleluia, de anunciar, aleluia, Glória a Deus. que o Senhor Jesus está breve, Aleluia. estará entrando nas portas, talvez da sua casa, e de repente Ele dizer para você: você não, mas o seu irmão virá comigo. Imagine isso. Diz a palavra que nesse dia, quando o Filho do Homem vier com seus anjos, com poder e grande glória, ele será como um raio que se vê do oriente ao ocidente. Oh, Deus. Todo olho o verá e se lamentarão. Será um grande dia de pranto e de dor e de lamento. Glória seja Deus. Que você nunca passe por isso, querido. Porque quando isso vier, será um dia de terror, de medo e o caos. Que nesta noite Glória você não adie a sua decisão. Que nesta noite você entregue o seu caminho ao Senhor. Aleluia. Confesse os seus pecados. A minha oração hoje é essa: crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e a tua casa, em nome Glória a de Deus. Jesus. Essa é a palavra do Senhor deste dia. Fogo queima em mim, amo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu
ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, só quero você. Glórias ao nome do Senhor. A palavra diz assim, que o Senhor Jesus, depois de cear com os seus discípulos, cantou um hino. Poucas pessoas pregam sobre isso. E eu fico pensando aqui no meu coração, que hino foi esse? Que hino foi esse que foi pregado nesse dia? Aqui no meu coração, Deus. Foi um hino de louvor a Deus, clamando pela tua vida, dizendo: Pai, eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. Eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. E se entregar, Ele vai me ouvir. Ele vai se entregar e aos meus pés adorar. Eu tenho certeza, Pai, que o meu sangue vai livrar, que o meu sangue vai salvar, que o meu sangue vai converter vidas, Senhor. Eu não sei, Senhor, quantos deles vão ficar, mas uma coisa eu quero lhe dizer: valeu a pena morrer por você. Eu quero estar com você, eu espero por você naquele dia. Valeu morrer por você, valeu dar o meu sangue por você. Faria tudo de novo, porque eu tenho certeza, Pai, Ele vai se entregar, Ele vai estar aos meus pés adorando ao meu nome. Foi a melhor canção, um hino de louvor ao Senhor, dizendo: Pai, está consumado.
lá vou eu morrer por mim e por você. Foi a melhor canção, um hino de louvor, de adoração, mas todo direcionado para você. E o grito do Senhor nessa noite é esse: convertei-vos! Convertei-vos! E no nome do Senhor Jesus. Para que no nome de Jesus, Oh, Deus maravilhoso. lá dos céus, Tremendo. os anjos possam cantar Oh, aleluia. esse louvor. Preste atenção e escute o coral dos céus cantar. As portas estão abertas pra você. O seu lugar ninguém vai preencher. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro. Oh, aleluia. Filho, o mundo é tão pouco pra você. Diante do que eu posso te oferecer, diga amém de tal maneira que não dá pra te esquecer. Lugar, filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Oh, Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Santo Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, o chamado, a trombeta soou. Oh, aleluia. Agora, Senhor bendito, que a tua justiça, justo, possa se fazer. Não digo eu, mas a tua justiça possa qualificar, Senhor. E desta vez, Senhor Deus, eu não sairei, fecharei as minhas portas, porque a tua justiça estará sendo feita. Quanto mais, Deus, eu te entrego em tuas mãos os corações que se dobraram, os corações que foram tocados. Que no nome do Senhor Jesus tu possas ouvir dos céus o clamor, a súplica, o arrependimento, a conversão. Muito obrigado, Deus. Toma em tuas mãos. Cobre, Senhor Deus, este lugar com teu sangue, com teu manto. Livra do laço do inimigo, da seta, daquele que quer a nossa alma, a nossa vida. Se conosco. E que no nome do Senhor Jesus dê oportunidades, ó Deus, aos teus filhos, para estar, Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pois que teu é o reino, a glória e o poder, pelo século dos séculos. Amém. Estenda sua mão. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que o amor de Deus,
e as doces, imutáveis consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós que esperam e aguardam a volta do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E que todos os filhos possam voltar para a sua casa. O clamor é esse: filho, volta. Oh, glória a Deus. Meu perfume quero respirar, ouvir tuas confidências, te abraçar, dizer que você pode em mim